Boa noite, meus amigos. Boa Boa noite. noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Que o poder do Espírito Santo haja em nossos corações e que, Amém. ao sairmos daqui, possamos ter a certeza de que nesses minutos que aqui passamos, nessa hora e meia, que o Senhor Deus esteve conosco, nos abençoando e guardando. Amém? Amém. Bem, nosso estudo de hoje, o título dele, Traídos pela Astúcia do Inimigo. E me faz lembrar o Éden, né? Quando Eva foi traída, e o capítulo 3 de Gênesis vem nos falando, né? Que a serpente ali é mais astuta que todos os animais do campo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de nós entrarmos aí no nosso assunto, eu vou convidar o Marcos que nos eleve a Deus em oração. Pode ser, Marcos? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, nosso Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui mais uma vez como família, prestes a abrir a tua palavra. Nesse momento que nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo se faça presente, que ele possa ser o nosso professor, que ele Amém. venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Amém, possamos Senhor. entender as verdades que iremos estudar no livro de Josué. E também queremos te pedir que o teu Espírito seja sobre teu servo Lutervan, que estará Amém, à frente Senhor. desse estudo, que ele possa ser uma bênção, que ele possa ser Amém. guardado e entesourado no nosso coração, pois Sim, Senhor. sabemos que a tua palavra são palavras de vida. Por isso tudo nós te agradecemos, não somente por nós que temos essa oportunidade agora, mas também por aqueles que por a ocasião futura irão também ver essa live. Por isso tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Me permitam fazer uma pergunta a vocês. A nós, né? Bíblia. Já fomos enganados alguma vez com uma mentira achando que fosse verdade? Sim. Sim. Todos nós já passamos por essa experiência. Com Sim. certeza. E como que você se sentiu quando descobriu que a verdade que você cria ser verdade era mentira? Me senti Traído. atraído, é. Traída, não é? É. Eu acho que todos nós, em algum momento aí da nossa história, a gente já passou por uma experiência dessa. Alguém trazer algo para você, é, você crer que aquilo era verdade e, no final, fala, puxa vida, eu caí igual pato, né? Igual pato. É sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, esse, esse episódio, lá no tempo em que o povo de Deus estava conquistando a terra de Canaã, isso aí traz para a gente lições. Lições que, se aprendidas, elas vão nos fortalecer à frente. Então, tudo que tem na Bíblia, todas as histórias, enfim, tudo aquilo que está escrito, conforme diz o apóstolo Paulo, para o nosso ensino foi escrito. Então, se eu prestar atenção no fato, eu vou ver que aquilo ali traz para mim uma lição preciosa. E que se a gente usar de bons observadores, nós não vamos cair nesse ou naquele erro, né, que eles caíram lá atrás. Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a minha tela, ok? Vamos abrir nosso estudo de hoje com esse texto aqui. É um texto de Hebreus 9:14. Ele está lá em Daniel, mas também, ou melhor, ele está em Hebreus, não, deixa eu consertar aqui. É É Josué? Josué. Josué, né? Josué. Eu sempre faço uma revisão antes, mas aqui me passou. Tá? Então, Josué 9:14, lá diz assim: ó, então os israelitas tomaram da provisão
e não pediram conselho ao Senhor. Queridos, quantas e quantas vezes nós tomamos aí as nossas decisões e nós agimos aqui como os israelitas. Nós não pedimos a orientação de Deus, o conselho de Deus. E é curioso que, normalmente, quando nós fazemos isso, tem casos que dá certo. Tem casos que a gente acaba se machucando, ou então se sentindo traído, Capítulo enfim, 9. é, E sucedeu que, entristecidos, ouvindo né, isto, com todos a... os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do frente do Líbano, os heteus e os amorreus. Omar, tá bem vindo para cá aí o teu som. Ok, deixa eu mudar de novo aqui. Tranquilo, vamos lá. Queridos, então olha só. Nós começamos nosso estudo com aquele texto e também, olha, Israel falhou não descobrindo a estratégia dos gibeonitas. Por que Israel falhou? Porque haviam perdido de vista o contato com o Senhor. Espera aí, como que eles perderam de vista o contato com o Senhor? Se o próprio anjo do Senhor apareceu a Josué pouco tempo antes para a tomada de Canaã. No caso de Acã, Deus revelou a Josué o que havia ocorrido. Na tomada de Ai, Deus falou com Josué que podia subir, que iriam conquistar. Não é? Então, como perderam de vista aí o contato com o Senhor? Bom, ainda assim, mesmo tendo perdido de vista o contato com o Senhor, ainda assim não foram desamparados. O Senhor dos exércitos israelitas, lhes deu que conquistasse os povos ao redor. Então, veja, a destruição de Jericó e Ai espalhou o medo no coração dos cananeus. Quem seria o próximo a ser conquistado? Você já imaginou? Aqueles povos mais distantes da terra de Canaã, eles eram sabedores, porque Raabe deu esse testemunho, não somente de Jericó, e a gente vai ver que um outro grupo aí também sabia, então era notório na terra de Canaã o que Deus havia feito desde o Egito até aquele momento ali em que estavam vivendo. Então, na mente deles era, quem vai ser o próximo? Dois reis dos amorreus, tinham sido conquistados antes e eram reis poderosos. Quem vai ser o próximo da lista? O que fazer? Veja, o que fazer para preservar suas cidades e a vida? Então, o sentimento de autopreservação, ele desperta forças, né, onde antes não havia, fazendo com que as pessoas pratiquem as ações mais inusitadas. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro de uma criança que caiu no, eu vou dizer, num cercado, vamos dizer, num fosso de ariranhas, e um bombeiro estava de folga naquele dia, e quando ele viu aquilo, ele pulou naquele espaço das ariranhas, ele conseguiu tirar a criança de lá, mas ele mesmo perdeu a vida. Por quê? Ele foi picado, foi mordido pelas ariranhas, muitas hemorragias e acabou ele perdendo a vida. Um outro caso, a mulher. Traz de novo. Na realidade, o sistema caiu sozinho e voltou sozinho. Bom, então, gente, eu me recordo também de um outro caso, de uma mulher que... Não, não, conta o primeiro caso que ninguém ouviu. É da criança. Da criança com as ariranhas. Ah, sim, sim. Então caiu bem antes aqui. Então, olha só, uma criança ela cai num cercado, num fosso de ariranhas, e naquele dia, as pessoas ali, sem saber o que fazer, um bombeiro, ele, de folga, ele pula naquele espaço, ele consegue salvar a criança. E a criança,
ele é mordido pelas ariranhas e ele sai dali, mas é retirado dali, mas os ferimentos foram grandes e ele acaba morrendo. Então, veja, a preservação da vida ela faz com que certas atitudes sejam tomadas que em outro momento a pessoa não faria. Uma mãe, ela vê o filho, né, sendo atacado por um pitbull e ela partiu para cima e o pitbull levou a pior. Então, o que essa mãe faria numa outra situação? Numa outra situação, certamente iria se proteger, iria correr, mas era o filho dela que estava ali sendo atacado por um cão. Então, meus queridos, quando deixa eu fazer uma pergunta. A tela está aí para vocês? Tá. Não, Não, o slide não, o não, slide. Não? Então ela Não. saiu. não. Então, pera lá, vamos. Para mim, não. Deixa eu compartilhá-la de novo, que ela saiu. Só Não. um segundo. Isso quando acontece é horrível. A gente sai perdendo tudo, todas as informações quase. Vamos lá, está indo. Chegando. Chegou. Chegou, não é? Chegou. Então, meus queridos, olha só. O sentimento de autopreservação desperta forças onde antes não havia, fazendo com que as pessoas pratiquem as ações mais inusitadas. Né? Então, no estudo de hoje, o que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer a astúcia do inimigo, tomando a iniciativa em fazer uma aliança por meios enganosos com aqueles que seriam seus conquistadores. Ok? Veja, ao mesmo tempo, vamos ver também como essa estratégia apanhou de surpresa o povo de Deus. Mas por que apanhou de surpresa o povo de Deus? Lembra que eu falei que eles perderam de vista o contato com Deus? Hã? Sim. O que aconteceu com Israel naquele tempo pode também nos servir de lição, tantos séculos depois. Porque a gente também está numa batalha espiritual. Assim como eles estavam conquistando a terra de Canaã, nós também caminhamos cada dia para conquistar aquilo que Cristo já conquistou para nós, ou seja, herdar a promessa que ele fez a cada um de nós. Então, 3 coisas nós podemos aprender aqui com esse episódio aí dos israelitas. Primeiro, aprender das táticas de Satanás. Ele é um mestre das estratégias do mal. Foi no céu, foi no Éden, foi para Israel, foi no tempo de Cristo e é em nossos dias também. Podemos também ver que as causas das derrotas de Israel podem também ser as nossas. Sim. A gente olha e fala, puxa vida, como é que Israel fez isso? Né? Como é que eles foram vencidos nisso, vencidos naquilo? Mas lembre-se, eles tiveram as suas tentações, as suas armadilhas preparadas por Satanás. E hoje, no século XXI, Satanás também prepara armadilhas para cada pessoa que se aproxima de Cristo. E também nesse estudo, a gente pode descobrir as bases da contra-estratégia divina. Ou seja, mesmo que você seja tentado, mesmo que você escorregue, você nunca será desamparado por Deus. Amém. Uma coisa que me chama a atenção e eu fico muito feliz é quando eu leio a primeira carta do apóstolo João para a igreja, no capítulo 2, versículo 1 e 2.
quando João ele escreve para a sua igreja e ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Olha que, gente, que maravilha. Tem gente que, poxa, tá andando na presença de Deus, de repente cai e se sente o pior dos pecadores. Enfim, para mim está tudo perdido. Não. Ergue a cabeça. Existe um Deus com a mão estendida para você, para te erguer novamente. E essa certeza aí a gente tem que ter. A gente vai ver que Josué e a liderança, eles erraram. Erraram. Teve aí as consequências do descuido, do erro, vamos dizer, do escorregar deles. Mas Deus estava ali com as mãos estendidas. Tendo resolvido, a gente vê aqui, olha, tendo resolvido o incidente com Acã, nós vimos a maldição no acampamento, né? Então, tendo resolvido aquele incidente ali, Israel invadiu Ai e a conquistou. Após isso, após a conquista de Ai, Josué conduz o povo de Israel mais ou menos cerca de 30 quilômetros ao norte de Ai, até um lugarzinho chamado Siquém. Para o povo de Deus, esse lugar chamado Siquém foi um lugar especial. Por quê? Porque ali, pela primeira vez, entre dois montes, ou em dois montes, foram pronunciados bênçãos e maldições, né? Lá nos dias de Moisés. Então, Josué ele conduz o povo de Deus até aquele local para quê? Ele tinha um propósito. Então, ali entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, havia um vale muito espaçoso e com uma acústica perfeita para, para um ajuntamento solene, para o povo de Deus, ali, para a lei ser lida e ouvida por todos que ali estavam, né? Então, vejam, foram até esse lugar também para renovar a aliança com o Senhor. Por que a necessidade, por que a iniciativa de ir até aquele lugar? Veja bem, lá atrás, o que havia acontecido com Acã? A aliança foi quebrada, o povo sofreu. Então, aqui foi uma iniciativa aqui dos israelitas para dizerem a Deus: Senhor, nós aqui estamos e nós queremos seguir, servir ao Senhor naquilo que o Senhor naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor ordena para nós. Então, Josué, o que ele faz? Ele edifica um altar. Ele edifica um altar no Monte Ebal. E ali ele oferece sacrifícios e ofertas pacíficas. O que me chama a atenção nesse altar que foi construído é que o altar foi construído no Monte das Maldições. Não foi no Monte das Bênçãos. Foi no monte onde as maldições foram pronunciadas se Israel desobedecesse à voz de Deus. Bem, você já reparou que aquele monte que Cristo deu a sua vida também foi, podemos dizer assim, o monte das maldições? O que Jesus mesmo disse? O que Paulo disse? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, ali no Calvário, a maldição que deveria cair sobre cada um de nós, a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós, foi lançado sobre Jesus. Mas também é interessante que o Monte do Calvário, ele também é um monte de bênçãos. Por que de bênçãos? De maldição, porque o pecado foi lançado sobre Jesus. E de bênçãos, porque a morte de Jesus na cruz possibilitou
Cada ser humano, desde Abel, o primeiro que morreu lá no Éden, em Cristo, no Éden, no início, em Gênesis, né? 4, até os nossos dias, possibilitou que cada ser humano tenha vida eterna. Amém. Então, lá nos dias de Josué, no Monte Ebal, feito um altar, onde um animal foi morto, onde o povo foi consagrado novamente, e aquele animal, na renovação da aliança, expressava o seguinte, que para que o povo pudesse receber bênçãos, alguém tinha que morrer. Morrer. Quando você olha lá para o Calvário, para que nós pudéssemos receber a bênção da vida eterna, alguém teve que morrer. O Cordeiro de Deus teve que morrer. Ali, em Siquém, a lei ela foi lida novamente. E ela foi, nos dias de Moisés, ela foi escrita em pedras. E agora ela foi novamente escrita em pedras como um testemunho de que a obediência gera bênçãos e a desobediência gera maldições. Então, esse momento devia despertar no coração do povo que, enquanto vivessem em dependência de Deus, estariam seguros. Não é o mesmo para nós hoje? Sim. A palavra de Deus, ela traz, crede no Senhor vosso Deus, Estarei seguro. estareis seguros. Em seus profetas e prosperareis. Prosperareis. Então, veja, a mesma regra para Israel no passado é a mesma regra que vale para a igreja, para o povo de Deus hoje, em nossos dias. Bom, enquanto Israel estava lá celebrando uma renovação de aliança com Deus, lá atrás, na terra de Canaã, os cananeus, né, eles estão se preparando para atacar Israel. Como foi esse preparo? Os reis cananeus eles se uniram para uma ofensiva contra Israel. Eles viviam cada um na sua. Até mesmo, em algumas situações, eram inimigos. E eles sabiam que separados, eles seriam uma presa fácil. Mas então tiveram a ideia, vamos nos unir, vamos criar um exército invencível. E assim venceremos Israel. No capítulo 9 de Josué, se você abrir a sua Bíblia aí, versículo 1 e 2, você vai encontrar o seguinte: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. O Tevan, é interessante que quando a gente olha aqui, né, e dos outros estudos que você falou sobre Raabe ali, né, a gente vê que Raabe ela tem uma atitude, né? Quando o povo de Deus chega ali, ela sabia que era Deus que estava à frente dele, ela tomou uma decisão de fazer ali vamos dizer assim, um acordo com os israelitas, né? E a gente olha Sim, para os reis aqui, qual que foi a ação deles ali? Na verdade, se juntarem para guerrear contra Deus, porque eles sabiam que era Deus que frente do povo, né, que derrotou ali a cidade de Jericó, né? Então, ali eles estavam, de alguma forma, tentando batalhar contra o próprio Deus, né? Se opondo ao próprio Deus, né? sim, Marcos. Ô, Marcos, e um detalhe que é interessante, quando você estuda aqui a respeito da saída do. Veja, até mesmo as pragas no Egito, Uhum. quando começou a libertação lá, Deus começou a libertar Israel, não era plano de Deus que pragas fossem derramadas no Egito e tanta Uhum. gente morresse, principalmente primogênitos. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus, no plano de Deus, estava salvar o Egito também. Uhum. Mas o Egito foi recebedor das pragas porque aquele que representava o povo endureceu o que? O seu coração, Uhum. ok? Rejeitou a oferta dada por Deus.
Quando você fala de Raabe, você vê Raabe, ela se apropriou da graça que chegou até ela. O mesmo se esses reis, se o povo ali de Canaã tivesse aceito o Deus de Israel, eles teriam sido preservados. Então a decisão de não mais existir não foi de Deus, Uhum. foi a rejeição dos povos e como o texto vem dizendo, em pelejar contra, o texto vem dizendo, foi pelejar contra Josué. Mas na realidade, contra Israel, mas na realidade estavam pelejando contra o próprio Deus. Interessante é que eles tiveram medo, né? Dizia que eles estavam desesperados, porque sabia, né, que eles perderiam para Deus, né? Mas nem assim houve uma conversão, nem mesmo o medo levou eles a nada, como o medo não leva ninguém a nada, né? Mas mesmo assim, né, não houve aquele temor, né? Eu vou buscar a misericórdia de Deus, eles nem assim eles foram tocados. Você citou, Sandra, você fez uma colocação certa. Eles tiveram medo, pavor, mas eles não tiveram temor de Deus, né? E são duas coisas diferentes, né? O medo e o temor. O temor tem a ver com reverência, com adoração, com entrega, né? Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós podemos dizer que eles não foram sábios. A escolha que fizeram não foi uma escolha sábia. Mas, Marcos, será que hoje, em nossos dias, existem pessoas que agem como os cananeus? Eu acredito que sim, porque o ser humano às vezes não muda, né? Sempre tem, às vezes, as mesmas coisas. Atitudes, né? Eu também acredito. Voltou. Gente, o que está acontecendo hoje? Eu vou. Espera aí que eu tenho que compartilhar de novo a tela. Vocês já repararam, não sei, vocês já repararam que toda vez que o tempo muda, a gente tem essa dificuldade? Uhum. Sim. Bom, joguei para aí de novo. Chegou. Chegou. Então vamos lá. Eu não sei como vai ficar a gravação depois, tá? Mas espero que corra tudo bem. Então, olha só, as 6 nações que se uniram contra Israel, elas se originavam de diferentes clãs, que normalmente tinham seus próprios interesses particulares. É como eu disse há pouco, cada uma vivia, vamos dizer, no seu espaço, como diz aí a gíria aí, no seu quadrado, e muitas vezes elas batalhavam contra si, entre si, né? Mas ainda assim conseguiram eleger como seu alvo comum o povo de Deus. O que ocorre em geral é que o ódio à justiça, ou contra a justiça, consegue motivar até inimigos entre si a agirem como? Conjuntamente. Olha, olha para a história do povo de Deus, principalmente nesses últimos dias. Toma aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, você vê que isso aí é algo que vai acontecer em nossos dias. Um sistema, ele vai unir, vamos dizer, povos, crenças diferentes para batalhar contra a justiça de Deus e contra o povo de Deus. Então, a vitória que os cristãos conseguem em sua vida pessoal, entendam, é um convite ao ataque do inimigo contra a sua vida. Cada vez que um filho de Deus avança em sua experiência de ser abençoado, ou seja, de abandonar o pecado, ele entra na mira de outro assalto de Satanás. A grande questão é: estamos seguros nesse mundo? Não. Não. Não.
Não, você venceu uma tentação hoje, você pode estar certo. Satanás, ele vai arrumar uma outra tentação para te fazer cair amanhã. Uhum. Ah, seria mais ou menos assim. Ele chega e começa a apertar, né? Você. Aonde você dizer, ai, não, aí é o ponto fraco, é aí que ele vai trabalhar. Então, qual é a necessidade que nós temos diante de tudo isso? A necessidade que temos é mantermos que uma íntima comunhão com Deus, um íntimo relacionamento com Deus. E eu costumo dizer para algumas pessoas que nós não podemos, ô Roberto, a gente não pode viver de migalhas. Né? O que é viver de migalhas? Viver de migalhas é você comer um pedacinho aqui da palavra de Deus hoje, um pedacinho amanhã. Não, não, você tem que se alimentar. E como é que você se alimenta da palavra de Deus? Primeiro, vamos lá, vamos repetir. Primeira hora do dia, dedique para Deus. Dedique um tempo de qualidade com Deus. Nesse tempo de qualidade, se você souber cantar, cante. Ou melhor, primeiro ore. Se souber cantar, cante. Louve a Deus. Estude a palavra de Deus. Tenha, né, no seu momento de intercessão, não somente os teus interesses, o eu, mas procure envolver na tua oração outros também que carecem aí do cuidado de Deus. Seja um intercessor, ok? Sim. Mas não é tudo. Você saiu aí desse tempo com Deus, tenha na sua mente quem vai ser o meu alvo hoje para eu falar de Jesus. Então tenha um alvo. Falar de Jesus pelo menos para uma pessoa durante aquele dia. Ou então nisso aí, você pode ter certeza de uma coisa, você vai blindar a tua vida contra os ataques de Satanás. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele lá usa uma expressão militar, e a expressão é Armadura. a armadura de Deus, vestir a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus está ali, a oração, é o Espírito Santo, enfim, a palavra de Deus, tudo isso. Isso aí, quando nós fazemos, nós, vamos dizer assim, a gente repele os dardos inflamados aí do inimigo. Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, o que nós lemos nesse texto? Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ô Marcos, Satanás está preocupado com aqueles que estão vivendo lá no mundão? Não, que já são deles, né? Já são São dele. dele? Mas no momento que uma pessoa lá do mundo conhece a Jesus e quer viver uma vida correta, uma vida de entrega, uma vida de dependência de Jesus, você pode ter certeza, essa pessoa ela vai sentir de perto a fúria do inimigo. Eu lia num livro, há uns anos atrás, a seguinte citação: ninguém sai do terreno de Satanás para o acampamento de Deus sem sofrer as terríveis perseguições do inimigo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, não é? A palavra de Deus, também em Tiago, capítulo 4, verso 7, para esses aqui que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, a palavra de Deus ali, Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fará o quê? Fugirá. Ele fugirá de vós. Então, todos que optam por viver uma vida de obediência ao que Deus ordena, mais cedo ou mais tarde, sofrerão a ira do inimigo. Daniel e seus companheiros, eles são uma prova disso. Veja, os 3 amigos de Daniel, eles eram fiéis a Deus em tudo. E um dia a prova chegou para eles.
A prova chegou para eles e eles foram lançados na fornalha. A grande questão é: foram desamparados? Não. Não. O quarto homem da fornalha, como a gente conhece, o próprio Cristo veio socorrer aqueles rapazes. Mais tarde, no capítulo 6 de Daniel, você vai encontrar ali, pela fé, pela vida justa que Daniel vivia, foi feito um decreto contra ele. E Daniel foi lançado na cova dos leões. O próprio Cristo, ali vem dizendo que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Queridos, a vida justa de Cristo, ela foi uma ofensa para a liderança dos seus dias. E pela vida justa de Cristo, Cristo foi perseguido. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Por quê? Porque ele dizia assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. O inferno, vamos dizer assim, estava sendo sacudido com as mensagens de Paulo. Pessoas que viviam no erro, pessoas que viviam no pecado, pessoas que eram possessas, ao terem um encontro com o Cristo que Paulo anunciava, eram libertas. Então Satanás, ele procurou de alguma forma tirar Paulo de cena. Mas o que aconteceu? Paulo saiu, mas igrejas foram plantadas mundo afora. E essas igrejas, nós temos aí o testemunho nas Escrituras de que elas foram vencedoras pelo poder de Cristo. Os apóstolos, todos eles foram mortos, com exceção de João. Todos sofreram martírio. A ira de Satanás sobre eles. Né? Os reformadores na Idade Média, quando os reformadores lutaram condenando o erro de uma igreja dominante, essa igreja, movida por Satanás, também se levanta contra esses reformadores. Era decapitação, era apedrejamento, era fogueira, enfim, eram, de alguma forma, esses homens precisavam ser silenciados. Quando você vai a Apocalipse 12, 17, o que nós lemos lá? Quem pode ler esse texto para nós, por favor? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Quem achar? Sim? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Obrigado, Isso. Marcos. Você vê, amigo, nesse texto, que a palavra de Deus está dizendo que Satanás, o dragão, ele está irado contra a mulher. Contra aqueles que professam serem cristãos ou servirem a Deus através da sua palavra, obedecer a Deus, professam. Satanás está irado contra esses. Mas ser cristão nominal, vamos dizer assim, é grande coisa? Não. Não, não é nada. Só, não é nada. Pertencer à igreja que ensina a obedecer a Deus é grande vantagem? Só pertence. Por que eu faço essa pergunta? Porque, veja, queridos, se pertencer à igreja que ensina a obedecer os mandamentos de Deus, ensina a guardar o sábado, a ter um regime alimentar, por ser o corpo, o templo do Espírito Santo, se isso aí fosse, vamos dizer assim, motivo de salvação, todos se salvariam nela. Sim. Mas não é isso que acontece. A palavra de Deus, ela vem trazendo para nós que na igreja de Deus, que tem a verdade, essa igreja vai ser peneirada e vai sobrar nela um punhado. A gente chama esse punhado de remanescente. É aquele que não se dobra, é aquele que é fiel, como a bússola ou é o polo. Então,
Satanás ele se ira contra o todo, mas a guerra dele, a batalha dele, a ira dele é contra esse povinho pequeno que está aí na igreja, que forma a igreja de Deus nos últimos dias. Em Apocalipse 13, a gente pode observar, né, que 2 decretos satânicos serão elaborados contra o povo de Deus nos últimos dias. O primeiro, o primeiro vai abranger toda a igreja, ok? Onde ninguém pode comprar ou vender e etc. Vai abranger todos. Mas o segundo decreto de morte é somente para aquele que permaneceu fiel a Deus. Então, o povo de Deus ele será condenado à morte por uma coalizão movida por um sistema que se diz religioso, mas é um sistema apóstata. Ou seja, um sistema que abandonou os princípios da verdade. Agora, voltando lá para Josué 9, você vai ver aqui a astúcia corajosa do inimigo. O texto, o verso 3 a 6, alguém pode ler para nós? Josué, capítulo 9, versículo de 3 a 6. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Eu acho, Omar, que esses versos aqui, eles já são bem explicativos, não é? Sim. Do que aconteceu ali. Veja, os israelitas, a conquista de Jericó já gerou uma autoconfiança. E a conquista de Ai também. Deus mandou que eles invadissem Ai e a destruíssem. E assim aconteceu. E nessa autoconfiança, o povo abaixou um pouquinho a guarda. E a gente vai encontrar esses personagens aí, esse inimigo aí, usando primeiramente de coragem. Se eles fossem descobertos, o que teria acontecido? Eles estavam condenados de qualquer forma, Sim, né? Então, eles, na verdade, a maneira deles se salvarem era eles usar dessa estratagema, né? De simular uma situação para que pudesse fazer um acordo com Israel. sim, né? E você vê a forma como eles usaram, né? Olha, nós viemos de uma terra muito distante. Interessante que Josué, ali, eles ainda perguntam, aí, mas vem cá, vocês têm certeza que vocês não são aqui do meio? Não, olha aqui, olha. Nós quando saímos de casa, o nosso pão tinha saído do forno. Estava quentinho. Os nossos óleos eram novos. As nossas sandálias, nós nem era Vulcabras, nós pegamos lá uma melhor que tinha para vir para cá. Né? É. Sabe, gente? Eles olharam, é verdade o que eles estão falando. Ou Eu, tem oi, até aquele texto que vem dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, né? A gente vê isso, sim. né, na astúcia deles ali, né? Ô Marcos, agora eu vou voltar naquilo que você falou de Raabe.
Imagina você que essa mesma comitiva, esses mesmos embaixadores aqui, viessem como vieram, chegassem para Josué e dissessem para eles: olha, nós moramos no meio do povo, nós sabemos o que o Senhor fez, aquela história passada, e olha, nós queremos servir ao Senhor. Porque eles falaram isso. Quando? Depois. Uhum. Nós queremos servir ao Senhor. Nós não queremos morrer. Eles teriam sido aceitos. Não Será que a precisava história. mentir. Oi? Não precisava mentir. Não precisava mentir. Gente, a mentira. E nem seriam escravos para a eternidade. Exato. Veja, o engano, ele traz atrás de si uma, uma quantidade de consequências terríveis. Hã? Então, Heloísa, o que que nós lemos aí? Ok. De Siquém, os israelitas voltaram ao seu acampamento em Gilgal. Aqui foram logo depois visitados por estranha delegação que desejava entrar em um pacto com eles. Os embaixadores peraí, só um minutinho. Representavam ter vindo de um país distante, e isto parecia confirmar-se pela sua aparência. Suas vestes estavam velhas e gastas, remendadas as suas sandálias, bolorentas as suas provisões, e os couros que lhe serviam de odres de vinho achavam-se rotos e atados, como que apressadamente reparados em viagem. Uma coisa que me chama a atenção aqui, está aqui, olha. Estranha delegação. Poxa vida, eles estavam, olha, ó, tinham vindo do acampamento, ok? Renovaram a sua aliança com o Senhor, estavam felizes porque receberam a aprovação de Deus. Eles foram e voltaram dentro aí do território inimigo, eles não sofreram nenhum dano. Ah, E eles não desconfiaram dessa delegação? Não é? Não, eles chegaram até a desconfiar, não é? Mas o argumento deles foi muito forte. Eles nem Muito forte. deixaram. É, exato. Uma A dissimulação deles foi bem, feita, né? bem, bem teatral mesmo, né? Gente, olha lá para o Éden. Como Satanás, com toda a sua astúcia, ele conversa com Eva. Eva acreditou. Sim. Tanto acreditou que caiu. Agora eu te pergunto, Eva, ela era como nós? Não. Não. Não, Perfeito. ela E era caiu. perfeita. Nos céus, os anjos eram perfeitos. Então, Satanás, ele é, vamos dizer assim, um mestre da dissimulação. Astúcia. Astúcia, né? Lá no capítulo 3, Gênesis, no verso 1, vem dizendo que ele é sagaz, é astuto. Né? Agora, esse texto. Em seu longínquo país, que diziam estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles, seus patrícios, ouviram falar dos prodígios que Deus operara pelo seu povo e os enviaram para fazer uma aliança com Israel. Os hebreus haviam sido especialmente advertidos contra fazerem qualquer acordo com os idólatras de Canaã, e surgiu no espírito dos dirigentes dúvida quanto à veracidade das palavras dos estrangeiros. Porventura habitas no meio de nós? Disseram. A isto os embaixadores apenas replicaram: nós somos teus servos. Mas quando Josué lhes perguntou diretamente: quem sois vós e de onde vindes? Reiteraram sua declaração anterior e acrescentaram como prova de sua sinceridade: este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos.
Estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Olha só, no início aqui, ó, em seu longínquo país, que dizia estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles, seus patrícios, né? Ouviram falar dos prodígios que Deus operara pelo seu povo e os enviaram para fazer uma aliança com Israel. Pergunta que eu faço: verdade ou mentira? Mentira, porque Mentira. Não, Verdade. Isso aqui foi a única coisa. Vai que a roupa velha e tudo mais. Tá? dos patrícios. Lá embaixo, o que eles tramaram. Omar, eu fico pensando, essa dissimulação deles, será que ela foi produzida pelo caminho ou já veio de casa? não, já veio de casa, já veio prontinha. Já veio prontinha, né? Já Mas veio prontinha. isso aqui, olha, eles sabiam do que Deus havia feito por meio de Israel. Eles sabiam. Mais uma prova, não somente Raabe. Raabe disse, olha, não há ânimo em nós, não há força em nós. Jericó era a maior cidade. Vamos dizer assim, era o portão de entrada para Canaã. E o povo, eles não tinham WhatsApp, mas as notícias corriam De boca a boca. de boca a boca. Né? Então todos sabiam quem era aquele povo que estava chegando. E aqui, olha, quando eles falam dos seus patrícios que ouviram falar dos atos de Deus, o que Deus operou, isso aqui é verdade. Eles sabiam também. Então, quando Deus ele aplica a justiça aos cananeus, no sentido de destruir aqueles que rejeitaram, muitos olham para Deus como um Deus severo, como um Deus vingativo, e na realidade, não. Deus está limpando a terra. Primeiro, Deus deu oportunidade. Todos os povos receberam a oportunidade de se arrependerem. E aqueles que se arrependeram, ou aquele que se arrependeu, permaneceu com vida. Vamos lá. Veja, a aliança ela foi confirmada, ok? Eles chegaram, apresentaram aí o seu estratagema, sua estratégia, e no capítulo 9, versículo 14 e 15, Josué aqui, a liderança, eles chancelaram, eles aprovaram, eles confirmaram aquela aliança. Então, olha só como que isso aqui é importante. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Esse que é o erro. Ou eu fiz questão de sublinhar isso aqui, não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Gente, isso aqui foi um voto. Um voto. Hoje, o voto ele não tem muito valor. Não. Se você não assinar um contrato, e mesmo assinando contratos, os contratos hoje eles perdem aí seu valor também, dependendo do caso. Mas nos tempos bíblicos, A um palavra, né? voto ou uma aliança eram validados sob juramento e não podiam ser revogados, a não ser que envolvesse aí alguma prática do mal. Não é? Deus, veja, votos feitos. Deus cobrou a Jacó o voto que Jacó fez 20 anos antes. Ó, pode tratar de voltar porque você tem um voto para cumprir. Eu vou ser contigo, mas você tem um voto para cumprir. Os espias, eles fizeram um voto com Raabe. E, e eles cumpriram o acordo. Raabe tinha que fazer a parte dela? Tinha. Jacó tinha que fazer a parte dele? Tinha. Jacó tinha que voltar. Era naquela terra onde ele fez de uma pedra o seu travesseiro, era ali que ele tinha que pagar o voto.
Raabe era o cordão vermelho lá na janela. E ela colocou. Então, os israelitas, eles cumpriram o acordo feito. Com os gibeonitas não seria diferente. O voto foi feito de protegê-los, dar a eles a vida, e esse voto foi feito como? Na presença do Senhor. Então, Israel era o povo de Deus, representante de Deus, e o peso das palavras tinha o quê? Um poder irrevogável. Para nós cristãos, hoje, século XXI, isso aqui é válido? Os votos que fazemos, temos de cumprir? Sim. Temos que Com cumprir. certeza, com certeza. Deixa eu contar algo para vocês que aconteceu comigo há uns anos atrás. Era o ano 2013 e o nosso lindo presidente, que hoje está no poder novamente, quando a China estava sendo recebida no Brasil de braços abertos, ele disse que a crise não chegaria. Essa marola não vai nos atingir. Ok, em 2013, a crise chegou e todo o setor têxtil, principalmente aqui em Petrópolis, desabou. E Petrópolis, que era um polo têxtil, a partir daquela época deixou de ser. O Brasil inteiro, não foi Brasil só aqui. inteiro, Brasil inteiro, não é? O setor têxtil, o Brasil inteiro, Brasil foi a inteiro. bancarrota. Né? Então, gente, Nunca mais se levantou nem vai. naquele ano, nós perdemos próximo de R$ 1 milhão. Muito dinheiro. A gente vendeu loja, a gente vendeu sítio, a gente vendeu carro para pagar fornecedores que a gente devia. O dinheiro que a gente tinha na rua a gente não recebeu. Mas muita gente chegou para a gente e disse assim: Poxa, vocês estão correndo atrás de pagar? Faz isso não, vocês levaram prejuízo, passa para frente. E para todas as pessoas eu disse: Não, eu quero poder andar na rua com a cabeça erguida. Eu prefiro não ter o que tenho do que andar na rua e alguém do lado de cá olhar para mim do outro lado e falar assim: lá está indo um crente safado ou desonesto. Queridos, fizemos isso. Faltou o pão? Não. Temos hoje o mesmo padrão de vida que tínhamos aí há 13, 15 anos atrás? Não. Mas um dia nós fizemos um voto de fidelidade a Deus. De que vale eu procurar ser fiel a Deus se eu não sou fiel ao meu semelhante? Não é? A palavra de que Jesus traz para nós, em Mateus capítulo 5, 37, seja o vosso falar, sim, 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 e não, não. não. O que disso passar é o quê? É procedência Desviado. maligna. Desviado. Então, Maligno. isso aqui é algo que nós temos que aprender no nosso dia a dia, porque nós somos cristãos, ou dizemos ser cristãos, então devemos viver como tais. E o mundo cobra isso. Diante de uma situação delicada, de uma situação difícil, o mundo olha para você e quer ver como que você vai se comportar. Eu ouvi como político do Então, meus queridos, a aliança aqui que os israelitas, né, aceitaram com os gibeonitas, elas foram feitas na presença do Senhor. E esse voto, ele era um voto que valia para sempre. Deus era o juiz ali. Então vejamos, olha o que acontece. Veja, não pedir o conselho ao Senhor. Então, quantas vezes nós sofremos também por não confiarmos ao Senhor o quê? Os nossos projetos, os nossos planos.
Quantos lares são desfeitos porque o Senhor não foi consultado antes? Eu vou dizer para vocês que antes de eu casar, eu namorava uma aqui, outra ali. Era jovem, né? Não tinha muito compromisso. Mas um dia, quando eu tomei a decisão de casar, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei a Deus, Senhor, essa moça que eu namoro com ela é a pessoa certa para mim? Naquela semana, Deus respondeu e naquela semana eu terminei o noivado. Um mês depois eu conheci a dona Sandra. Um ano e quatro. Naquela semana que eu a conheci, eu passei a semana inteira orando a Deus por ela. Por ela no sentido de quê? Porque eu me interessei por ela. E estamos orando juntos por quase 40 anos, ou 40 anos, contando o tempo de namoro. Quando você divide os seus planos com Deus, você pode ter certeza, Deus vai te responder. Pode te responder não da forma como você gostaria que fosse respondido, mas Deus não vai te deixar no vácuo. Deus vai te responder. Em Provérbios, tem uma sentença que ela é a mesma em dois versos, dois capítulos. No capítulo 14, verso 12, e no capítulo 16, verso 25. Essa sentença é: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao fim, dá em caminhos de morte. Por que esse conselho ele está ali repetido duas vezes pelo, pelo salmista? Está repetido para a gente prestar atenção. Nossas decisões, elas seriam acertadas se nós confiássemos a resposta final que vem de Deus. Deus, Provérbios 16:1. Olha o que diz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem o quê? Dos lábios do Senhor. Então não hesite, não tema chegar para Deus e dividir com Ele seus planos. Pode ter certeza, Deus ele vai te responder. E vai, se Ele disser um não para você, tenha certeza que Ele tem algo melhor para te conceder. Quanto tempo levou para o engano dos gibeonitas ser descoberto? 3 dias. 3 dias. Ô, Omar, podemos dizer, aplicar aqui aquele ditado que a gente conhece, mentira, Em perna curta. Perna curta. Perna curta. curtas. 3 dias, Perna curtíssima. curtíssimo aqui. Né? Heloísa, o que diz embaixo? 3 dias depois, descobriu-se a verdade. Ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Sabendo que era impossível resistir aos hebreus, os gibeonitas recorreram a esse artifício para conservar a vida. Uau, 3 dias, né? 3 dias. E agora? Faz o quê? O voto Toda a foi feito, congregação. o voto Pode foi ler? feito, não é? Foi feito na presença de Deus. E aí? Toda a congregação murmurava contra os príncipes, mas estes recusaram-se a romper o tratado, embora conseguido pela fraude, porque eles haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. E os filhos de Israel os não feriram. Os gibeonitas já haviam se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová. E a conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Portanto, os hebreus não se comprometeram pelo seu juramento a perpetrar pecado. E se bem que o juramento fosse conseguido pelo engano, não deveria ser desrespeitado. Queridos, olha esse meado aqui do texto. Os gibeonitas haviam se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová. Gente, quanta humilhação teria sido poupada se eles tivessem chegado a Josué com essa decisão aqui, certo? Então,
Avançando, o que acontece com os gibeonitas? Permitiu seus gibeonitas que vivessem, mas ficaram como escravos ligados ao santuário, a fim de fazerem todo o trabalho servil. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tais condições eles aceitaram com gratidão, cônscios de que haviam estado em falta e alegres por adquirirem a vida, fosse qual fosse o modo. Eis que agora estamos na tua mão, disseram a Josué. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Durante séculos, seus descendentes estiveram ligados ao serviço do santuário. Observem isso aqui. Durante séculos, seus descendentes estiveram ligados ao serviço do santuário. Foi uma maldição para eles serem rachadores de lenha e carregadores de água? Sim. Se você olhar por um lado, eles ficaram como escravos, né? Mas olha só, ficaram como escravos ligados ao santuário. Você consegue ver aqui a misericórdia de Deus? Era um povo idólatra, era um povo voltado aí para aquelas práticas dos cananeus. E quando Deus aceita esse povo, tudo bem, eles tinham que pagar um preço para que o pecado não fosse visto como algo comum, assim como lá no dias de Acã. Sim, com certeza. Mas o que que Deus fez com eles? Deus trouxe eles para bem perto. Eu tentei encontrar, se vocês depois se lembrarem, até me ajudem. Teve uma das batalhas de Israel que os gibeonitas, eles foram juntos para a batalha. Eles foram juntos não como escravos, como que tivessem sido oprimidos. Eles Ué, tomaram a decisão de ir juntos para a batalha. Alguém se lembra desse ocorrido? já é logo em seguida aí, contra os jebuseus, já. Já é em seguida? Já é em seguida. Ah, então ótimo. Os jebuseus ocupavam o que hoje é Jerusalém e os gibeonitas, eles foram assim vamos dizer, os ajudadores, né, nessa tomada. Não, eu estava tão próximo e eu procurando longe, né? Então, gente, veja, isso aqui era uma forma de gratidão. Aqui está, aceitaram com gratidão. Por quê? Sua vida, suas famílias, seus filhos, suas cidades me parece que 3 cidades foram poupadas. Agora, peraí. Será que se eles tivessem chegado e não mentido, inventado tudo aquilo e dissesse, por favor, não faça isso conosco, nós sejamos seus escravos e tudo mais, como é que eles agiriam? Será? Como que eles agiriam? Sabe, Sandra, nós vimos há pouco que Israel cometeu um erro. E o erro foi o quê? Não consultar Não, o Senhor. Deus. Se eles chegassem e falassem, agissem de outra forma? Acredito que teria acontecido com eles o que aconteceu com Raabe. Teriam sido poupados, né? Porque teriam reconhecido aí a grandeza de Deus. Porque eles reconheceram, mas reconheceram por trás de um engano, não é? Veja, nós falamos de Raabe, então olha só, Raabe entendeu que a graça de Deus era estendida também aos cananeus. E ela se apropriou dessa graça, mas sem argumentos falsos. Simplesmente clamou por sua vida, a vida dos seus familiares, seus pais, né? E reconheceu o Deus de Israel como o único Deus, superior aos deuses pagãos. Aí sim, se os gibeonitas tivessem tido a mesma confiança de Raabe, teriam sido poupados, né, de tamanha desgraça e servidão. E Raabe agiu da seguinte forma, né? Olha, eu livrei a cara de vocês agora, mas vocês vão ter que me livrar lá na frente. Olha, eu Ela acredito. fez um acordo com eles. Sim, sim. Eu acredito que nem mesmo teria sido necessário ela dizer isso.
Mas não ela é? disse. Mas ela disse, não é? Então veja aqui, você pode entender também o seguinte: se os gibeonitas tivessem tido a mesma fé que Raabe teve, eles teriam sido poupados. Poupados de quê? De serem escravos. A graça de Deus também seria sobre eles. Olha como que isso aqui é importante a gente entender. Eles fingiram-se de quê? De pobres. E é interessante que a cidade de Gibeão era uma cidade real. Então eles se fingiram de pobres, de miseráveis, né? E agora, aquilo que foi o fator de fingimento deles cairia sobre eles como um estigma de escravos para sempre. Agora, veja bem, Raabe foi incorporado ao povo de Deus, Foi posteriormente. né? Foi. Tanto é que a gente vai ver Raabe lá na linhagem de Jesus, Sim. Na né? galeria. Agora, Não. eu pergunto, Não. e os gibeonitas foram incorporados ao povo de Israel? Não. Você tem essa informação, Omar? Não, não tenho, não. E eu acho que Não não tenho. foram, e poderiam ter sido. Na terceira, quarta geração, eles teriam sido incorporados ao povo de Israel. Eles se tornariam israelitas também, devido à adoração, à rejeição dos ídolos e tudo mais. Agora, entenda uma coisa. Eu acredito que nenhum gibeonita tenha se casado com uma israelita ou um israelita. Qual era a humilhação deles? Serem rachadores de lenha, né? E carregadores de água. Imagina uma moça, qual é o futuro que o marido de uma moça israelita, se fosse gibeonita, qual é o futuro que ele teria? Seria sempre o quê? Carregador de água e rachador de Rachador de lenha. lenha. Então, também a gente pode ver aí o que? Uma proteção contra a mistura de povos, né? Então, veja, mesmo nessa condição, foi-lhes concedido de alguma forma trabalharem para a manutenção dos serviços do santuário. Entendam, queridos, o pecado ele cobra um preço muito alto pelo engano. Então, quais são aqui? Seja verdadeiro, sempre. O Salmo 15 vem dizendo lá que ser verdadeiro impõe ou cobra da gente até levar um prejuízo, não é? Então, o ato de submissão dos gibeonitas a Israel foi visto como traição e declaração de guerra. Por quem? Por 5 reis que estavam ali já se preparando para invadir Israel, quando Israel voltava de Siquém, mas agora eles tinham um motivo a mais. E o motivo era Gibeon. Eles nos traíram, os gibeonitas nos traíram. Então vamos à desforra, aí contra os gibeonitas. Fizeram uma confederação aí de 6 reis, e o primeiro alvo, antes dos israelitas, os gibeonitas. Novamente estão os gibeonitas o quê? Desesperados pela vida. Poxa, não fomos mortos pelos israelitas, vamos ser mortos agora por essa confederação aí de cananeus. E o que eles fazem? Gritam por socorro. Capítulo 10, verso 6 de Josué. O que nós lemos aí? Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retire as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Bem, essa pergunta é para você, para mim. O que você faria se estivesse no lugar de Josué?
né? Consultaria a Deus. Sabe, Marcos, alguém poderia dizer assim, tá vendo? Aí, ó, usaram de mentira, ó, como é que é? A justiça veio a cavalo, veio a jato, né? Muita gente poderia dizer assim. Mas o que que nós, se não conhecêssemos a história, o relato bíblico, o que que nós diríamos? O que que nós faríamos? Será que a gente deixaria para lá? Olha, vocês usaram de engano, olha, isso aí é castigo de Deus, vocês vão ter que se virar sozinhos, Teria auxílio de Deus. não é? Ok. Olha o que que Josué faz. O erro que foi cometido dias antes, ele não seria cometido novamente. Josué ele vai e consulta a Deus. Ele pergunta, Senhor, o que temos que fazer? No capítulo 10, versículo 8, aí de Josué diz: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Né? Não os temas. Que diferença, né? Que segurança eles tinham antes, depois que eles descobriram que os gibeonitas moravam ali por perto, houve aquela insegurança, aquele murmúrio da congregação. Poxa vida, nós renovamos nossa aliança com Deus e agora isso de novo. Então houve aí um clamor no meio da congregação. E agora não, a congregação estava o quê? Serena, porque Deus havia respondido: vá lá, não temas, eu estou junto e eu conduzo Israel na batalha. Heloísa, Josué preparou-se para ir logo em socorro de Gibeon. Os habitantes da cidade sitiada haviam receado que ele repelisse o seu apelo por causa da fraude que haviam praticado. Mas visto que se tinham submetido ao governo de Israel e aceitaram o culto a Deus, ele se achou na obrigação de os proteger. Não agiu nesta ocasião sem o conselho divino, e o Senhor o animou àquele empreendimento. o que eu vejo nesse texto é, do momento em que eles tomaram a decisão de servir ao Deus de Israel, eles passaram agora a ser propriedade também exclusiva de Deus. Irmãos, queridos, amigos, entenda uma coisa. Quando um dia você tomou a decisão de servir a Deus, você também passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Amém por isso? Não é? Amém. Amém. Que maravilha, né? Bom, Ô, Tevan, só oi, um Marcos. detalhe interessante aqui, que aí quando você falou sobre os gibeonitas, lá no livro de Neemias, no capítulo 3 versículo 7 diz o seguinte: junto deles trabalhavam Melatias, Gibeonita e Jodã. Aí vem falando aqui sobre outras pessoas, mas no capítulo 3 versículo 7 e 25, quando fala sobre a reconstrução dos muros, a gente encontra ali parte do povo gibeonita que foi para o exílio, né, e participou da reconstrução, né? Então a gente vê que eles permaneceram ali, né, até a reconstrução de Jerusalém, né, e posteriormente ali, né, 500 anos, né, sendo depois. sendo Imagina. mencionados ali, né? E aí Ô, foi. Marcos, sabe o que me chama a atenção? É que esses que voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém, eles foram convidados. Quem quiser ir a Jerusalém, ou seja, vá, tenha liberdade de ir. E esses gibeonitas aí, eles tomaram a decisão de voltar a Jerusalém. Então, de alguma forma, o contato dos gibeonitas com o Deus de Israel operou uma transformação neles também. Então, você vê que é impossível uma pessoa permanecer na presença de Deus, estar na presença de Deus e permanecer no mesmo estado em que se encontrava antes. Não é? Então,
Estar na presença de Deus opera transformação. Ok, encerrando nossa meditação de hoje, algumas lições para o nosso aprendizado. Primeiro, em todos os teus projetos, consulte antes o Senhor. Tudo que você for fazer, consulte ao Senhor. 2, cumpra sempre o que você votou, o que você prometeu. Mesmo que você tenha prejuízo, cumpra. Em terceiro lugar, nunca use de fraude, nunca use de engano. O engano, ele cobra um preço muito alto. A quarta lição que a gente pode aprender aqui nesse episódio de Josué aqui, os gibeonitas. A verdade sempre terá um lugar de honra. A gente viu isso na história dos gibeonitas. Se eles tivessem sido verdadeiros, eles teriam ocupado aqui no meio do povo de Israel um lugar de honra. Quinta lição, submeta-se ao Senhor, porque Ele nunca nos desapontará. E a sexta lição, mesmo que erre, mesmo que você caia, mesmo que o pecado seja um acidente aí na sua vida, suplique o auxílio daquele que muito te ama. Isso aí são lições que esse relato dos gibeonitas aí e o povo de Deus trazem para nós. Então, que este episódio bíblico nos inspire a buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossa vida, a ter o cuidado com as aparências e não nos deixar levar por palavras persuasivas. E que possamos confiar na direção de Deus, tomar decisões sábias que nos conduzam às bênçãos e à vitória. Amém. Veja, o inimigo, embora que o inimigo foram pessoas para o povo de Deus, nós temos um inimigo que é muito maior do que os gibeonitas. E ele não dorme. Exatamente nesse momento que nós estamos aqui desfrutando da palavra de Deus, de alguma forma ele está maquinando algum meio de nos assediar. Então, que a nossa vida esteja escondida em Cristo Jesus. Que cada dia, cada manhã, a gente tenha como alvo aquilo que Deus tem preparado para nós. Que a gente pense nas coisas do alto, que a gente fale das coisas do alto. E assim, o nosso coração estará protegido das coisas da terra. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Marcos, no princípio. Omar, gostaria de orar agora? Sim, pois não. Amém. Bondoso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos, majestosos que passamos. Obrigado pelo teu servo, Lutevan, Obrigado, Senhor. com tanta determinação e zelo pela tua causa. Prepara esses temas maravilhosamente destrinchados da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos esclarece coisas que muitas vezes, ao lermos, passam-nos desapercebidos. Portanto, Pai querido, recebemos essa luz que vem diretamente de Ti. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Ser conosco, dá-nos uma boa noite, em paz, ao Teu conforto, consolo, é o que nós Te rogamos e agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Obrigado, Lutevão. Obrigado. Boa noite, Com Deus. obrigado. Tudo bem com vocês. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite.